Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Mais um domingo, e agora já o terceiro domingo desse tempo comum. Esse tempo comum que vai ser bem curtinho, né? Porque a gente já está quase ali chegando na quaresma, né? Onde a gente vai interromper esse período do tempo comum para vivermos toda essa preparação para celebrarmos a Páscoa de Nosso Senhor, esse tempo forte de conversão. Tempo forte de conversão que não é só para esse tempo, por isso também se fala de conversão na liturgia de hoje, desse domingo, também tem esse termo, esse chamado de Deus à nossa conversão, porque conversão ela precisa ser todos os dias na nossa vida. E o objetivo também da gente buscar a palavra de Deus é porque a palavra de Deus ela ajuda na nossa conversão. Quando eu vou buscando ali, quando eu vou me confiando, me entregando à palavra de Deus, eu também estou vivendo, valorizando e chegando ao meu processo de conversão. Então isso é muito importante, nós buscarmos sempre a palavra de Deus como caminho, como base, como subsídio para o nosso processo de conversão, porque a palavra de Deus ela nos confronta, ela nos direciona, ela nos reorganiza, nos reposiciona. Então vamos lá. A palavra de Deus no dia de hoje, ela começa para nós dizendo... Desculpa, botei na página da semana passada. Já, cheguei. Então, nesse terceiro domingo, a palavra de Deus ela direciona a gente ensinando e apontando que a presença de Deus muda tudo. Então você precisa guardar isso, a presença de Deus muda tudo. E aí, com o que eu acabei de dizer, que Deus se faz presente na nossa vida também pela sua palavra. Então a palavra de Deus nos ajuda a mudar, nos ajuda a crescer e a caminhar, porque a presença de Deus muda tudo. Quando ele chega, como vai dizer o Salmo, ele é como luz e salvação. Luz que ilumina, luz que dá a conhecer caminhos, porque, por exemplo, quando eu estou no escuro, eu não consigo ver um caminho à minha frente. Mas Deus, ele ilumina e nos mostra o caminho. Eu lembro uma vez, eu não lembro onde eu estava, eu acho que foi na comunidade Shalom, que Deus dava uma imagem, eu acho que foi, a gente estava num momento de oração, e Deus dava uma imagem de um caminho muito escuro à frente, mas ele iluminava, isso era muito bonito, porque ele iluminava a cada passo. Então ele não dava a conhecer e a ver o caminho inteiro de uma vez, mas a cada passo. Então o que significava isso? Que a cada passo que eu desse, a cada passo que eu fosse capaz de dar, Deus ia iluminar aquele passo. E aí quando eu desse o próximo, ele ia iluminar aquele passo. Assim que é muitas vezes o caminho de Deus. Ele ilumina o nosso caminho, mas ele não ilumina o caminho inteiro, para a gente já ver tudo o que vai acontecer. Até porque muitas vezes, se ele iluminasse o caminho inteiro e a gente já visse tudo o que ia acontecer, talvez a gente ia desistir, a gente não ia querer assumir, a gente não ia querer, porque quando a gente vai dando espaço, a gente vai vendo que o caminho é difícil, é árduo, é pesado. Então muitas vezes se ele manifestasse tudo isso no início, a gente não ia ter coragem. Mas quando a gente vai caminhando, ele vai iluminando a cada passo. No caminho também a gente vai amadurecendo, no caminho também a gente vai crescendo, no caminho a gente vai... A pessoa que chega... Vamos lá. A pessoa que chega na metade do caminho não é a mesma que começou o caminho. Porque ao longo dessa metade de caminho que se caminhou, ela já aprendeu, ela já cresceu, ela já chorou, ela já sorriu, ela já venceu, ela já sofreu, já caiu. Então, tudo isso vai mudando. Então, assim, o Senhor transforma tudo porque Ele vai nos transformando também ao longo do caminho. Ele vai nos transformando a cada passo, a cada abertura, a cada oportunidade, a cada abandono, a cada movimento que eu faço. O Senhor ele está me transformando, está fazendo algo na minha vida. A primeira leitura vai falar também que o Senhor ele é alívio para nós, como na jornada de Madian. O que foi a jornada de Madian? A jornada de Madian era porque no tempo dos juízes, no tempo de Gideão, o povo vivia na planície
e tinha o povo que vivia nas montanhas, que eram os madianitas. E toda vez que chegava, que o povo plantava, quando chegava o tempo da colheita, os madianitas desciam, porque era um povo muito forte, desciam o morro, desciam das montanhas, desciam o morro, me lembra Madureira, desciam das montanhas e saqueavam tudo, tomavam tudo antes que o povo de Israel pudesse colher. E Gedeão foi quem batalhou com esses homens, que é a campanha dos 300. Os 300 homens, Gideão com 300 homens venceu todo o exército dos madianitas. Por quê? Assim como Davi havia dito na semana passada, você vem com armas e eu vou em nome do Senhor. Então Gedeão foi com 300 homens em nome do Senhor e venceu aquela batalha. Ou seja, o Senhor transforma tudo. Aquilo que não tinha 300 homens derrotarem milhares, aquilo que não tinha equivalência, aquilo que não tinha possibilidade, Deus transformou e fez possível. Então, Deus, a presença de Deus, transforma todas as coisas, porque eles foram em nome do Senhor. Então, indo em nome do Senhor, Deus transforma todas as coisas. Estando em nome dEle, na presença dEle, buscando Ele, em nome dEle, todas as coisas se transformam, tudo muda, tudo se realiza. E aí também nós vemos na nossa vida como na jornada de Madian, porque o Senhor, pela sua salvação na cruz, Ele nos libertou da escravidão do pecado. O jugo de condenação que pesava sobre nós foi quebrado. A cana, sabe, que nos prendia como um boi que vai caminhando puxando a carroça, isso não existe mais sobre nós, porque Ele nos libertou desse jugo. Então a presença de Deus no meio de nós, a presença de Deus subindo e tomando a cruz, nos trouxe a salvação. Então mudou a nossa história de condenação para a salvação. A segunda leitura também vai trazer para nós que Ele muda tudo. Ele muda o sentido de cruz. Porque, já que a gente já está falando de cruz, né? Antes de Jesus, a cruz era um instrumento de condenação. Que ninguém queria. Ninguém queria. Mas Jesus, Ele tira a cruz do canto, a cruz que ninguém queria, que ficava jogada no canto, Ele traz para o centro. Porque Ele faz da cruz instrumento de salvação. A cruz que era condenação se torna salvação. Então, ou seja, a presença de Jesus na cruz, Ele subindo na cruz e derramando o seu sangue na cruz, ressignificou o que é a cruz. Transformou ela de condenação em salvação. Então, ou seja, carregar a cruz hoje não é uma condenação. Carregar a cruz hoje não é para os condenados. Carregar a cruz hoje, com o peso que ela tenha, não é do fruto, não é um instrumento de abandonados, de renegados, de excluídos, mas ela é o caminho de salvação. Então a presença de Jesus ressignificou a cruz, porque Ele tirou ela de um instrumento de condenação e fez dela instrumento de salvação para cada um de nós. Então quando eu decido carregar a minha cruz, eu estou caminhando para a salvação, porque não há salvação sem cruz. O Senhor é minha luz e salvação. Ele me salvou pela cruz. Então não há salvação sem cruz. Também nós vamos ver que na vida nós vamos acreditando em tantas coisas e aí vamos esquecendo de crer no que é essencial, que é no poder da cruz. A gente vai se enchendo de superstições, de palavras de pessoas, sabe, a gente vai olhando para tantos lugares, a gente olha para a vida de alguém, a gente olha para a vida do vizinho, a gente olha para a vida de fulano, a gente olha para a vida de alguém da televisão, a vida de alguém do Instagram, e a gente vai querendo aquela vida. Só que Deus escolheu e preparou e separou uma vida pra gente, que é com uma família difícil, que é com um trabalho pesado, mas é porque isso é a nossa cruz. A gente não pode se apegar a tudo aquilo que a gente vê, né? Comercial de margarina, né? Minha mãe usava esse exemplo. Família não é do comercial de margarina. Porque no comercial de margarina tá todo mundo rindo, tá todo mundo feliz, né? Mas no dia a dia não é assim. Porque a margarina acaba e ninguém comprou. Deixam só um restinho para não jogar o pote fora. Então assim, a família da margarina, ela só funciona com aquele sorriso na televisão. Como muitas vezes, uma família que pode ser o seu vizinho, um colega de trabalho, você pode só estar vendo aquilo que ele deixa você ver. Aquilo que ele quer que você veja. Então para você, ele mostra que não tem problema, que está tudo bem. Mas o que ele passa dentro de casa?
Quais são talvez as renúncias que ele tem que fazer? Ou talvez, para ele estar desse jeito, o que ele está deixando de fazer? O que ele está se omitindo? Porque às vezes tem pessoas que são membros de família que estão muito bem, porque se omitem no compromisso do que tem que fazer. Porque quando a pessoa assume, carrega a sua cruz, faz o que tem que fazer, realiza o que tem que realizar, passa pelos conflitos que tem que passar, ela está carregando a sua cruz. E não é comercial de margarina, só sorriso. Tem choro, tem dificuldade, tem muita coisa aí no meio dessa história. Então, a gente tem que olhar para a cruz e caminhar ao encontro dela. Esse é o sentido de toda a vida cristã. Olhar para a cruz e caminhar ao encontro dela. Eu me lembro sempre vou voltar nesse ponto, do musical do Canto das Írias, onde o homem, ele deixou de ser homem, né? Se tornou íria, se tornou uma fera, porque ele se perverteu pelo pecado, por a mundanidade. E quando ele tenta voltar a ser homem, Deus fala para ele, a primeira coisa para ele ficar de pé, ele não consegue ficar de pé, porque ele ficou muito tempo jogado pelo chão com o pecado, então ele não consegue ficar de pé. E aí Jesus vai tentando fazer ele ficar de pé, ele vai pouco a pouco se levantando, e aí Jesus diz, agora você tem que atravessar esse jardim e não tira o olho olha para aquela árvore que está lá no fundo, é para lá que você vai caminhar. Lá é o seu objetivo. E ele diz, não, tira isso de mim, não precisa, me faz chegar lá sem passar por isso. Mas aí Jesus diz, não, porque isso é a sua história. Então, ou seja, as dificuldades, as lutas e os sofrimentos são a nossa história. São a nossa história que a presença de Jesus e a cruz vão ressignificando. A presença de Jesus e a cruz vão transformando. A minha história, que pode ser uma história difícil e pesada, com a presença de Jesus e com a cruz, pode se tornar marcas de ressurreição, marcas de vitória, as marcas gloriosas de Jesus. Então, ou seja, Jesus ressignifica marcas, Jesus ressignifica dores, Jesus ressignifica sofrimento. Só precisa deixar ele fazer essa obra em nós. A gente vai ver no Evangelho que Jesus vai começar o seu ministério e aí agora ele não vai transformar, mas ele vai mudar. Ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. A palavra Nazaré, ela significa guardar, aquilo que está guardado, protegido. Ou seja, Jesus, durante a sua vida privada, ele ficou em Nazaré, guardado, protegido pela família, né, ali pela Virgem. Só que chegou o momento dele ir a Cafarnaum. Cafarnaum, a palavra Cafarnaum é a casa de Naum, né? E Naum significa conselho, então é o lugar do conselho, né? Lugar do consolo, desculpa, conselho não, perdão. Naum significa consolo. Então ele vai para casa, para o lugar do consolo. O que é consolar? Quando alguém está triste, que a gente vai consolar, a gente pode consolar alguém pela presença, olha aí a presença de Jesus, que ele agora vai se fazer presença no meio dos homens, ele agora vai se fazer presença em muitas situações, ele agora vai se fazer presença na sinagoga, ele agora vai se fazer presença na beira do lago, ele agora vai se fazer presença na vida das pessoas. Então consolo é presença, mas também é palavra, né? A gente dá uma palavra de consolo para alguém. E a palavra de consolo que Jesus vem trazer é aquela que eu usei lá no começo dessa meditação de hoje. Jesus vem dizendo, convertam-se. Convertam-se. Porque sem conversão não tem como chegar a Deus. Sem conversão não há salvação. A gente precisa se converter de um povo sofredor para um povo que luta carregando a cruz. Tem uma diferença nisso. Quando eu me sinto uma pessoa sofredora, eu me sinto digno de pena, eu me faço de vítima. Mas quando eu me entendo uma pessoa caminhando, carregando a sua cruz, eu me faço Cristo com Cristo e forte com Ele. Porque eu não sou só um sofredor, uma pessoa que as pessoas podem olhar e ter pena. Mas eu sou aquele que está caminhando. E o sofrimento muitas vezes, ele também paralisa. Porque a gente fica parado naquela dor, a gente fica parado naquela situação, a gente fica parado naquele sentimento. Mas quando eu estou caminhando, carregando a minha cruz, esse sofrimento vai se ressignificando. Porque de alguma forma eu ainda estou caminhando. De alguma forma eu estou indo adiante. De alguma forma eu estou avançando. E lembra que eu falei que a cada passo Deus vai mudando algo em mim. Porque aquele que caminha hoje com a cruz não é o mesmo do que começou a carregar a cruz lá no início. Entende?
Então, por exemplo, eu aqui na missão trago muitos sofrimentos no meu coração. Mas eu não sou o mesmo do que aquele que chegou aqui na missão. Tem coisas que já não doem tanto, tem coisas que já nem fazem tanto sentido. Por quê? Porque a gente vai caminhando e a presença de Jesus transforma todas as coisas. Então, conforme a gente vai caminhando com a cruz, Jesus vai transformando as coisas. Me chamava a atenção também, no evangelho de hoje, que 2 vezes, e às vezes eu me pego com isso, quando Jesus repete, quando na palavra de Deus repete uma mesma expressão. E por 2 vezes vai dizer, Jesus viu 2 irmãos. Jesus viu 2 irmãos, Jesus viu outros irmãos. Então, ou seja, os primeiros que Jesus chamou, ele chamou quando ele estava olhando uma família. Ele viu 2 irmãos, ele viu a família de Pedro e André. Ele viu a família de Zebedeu com Tiago e João. E ele chamou no meio de uma família. Ele podia ter chamado um deles, mas ele chamou os 2 irmãos. Por que ele quis chamar os 2 irmãos? Porque eles já tinham experiência de vivência de família. Por isso ele chama os 2 juntos também. Porque eles já viviam como família. E Jesus queria formar uma igreja como família. Hoje a gente não vive igreja como família. A gente vive igreja cada um por si. A gente vive igreja com facção. Eu sou tradicionalista, eu sou tridentino, eu sou da renovação carismática, eu sou disso, eu sou daquilo. Como vai dizer também a segunda leitura, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de... A gente tem vivido de facções na igreja. Mas a igreja, Jesus pensou a igreja para ser família. Jesus pensou a igreja para serem irmãos. E numa situação, se a gente pensar num movimento e num lugar ideal do que é ser família, família, pensando nos irmãos, um irmão não abandona o outro, o irmão defende o outro, o irmão se preocupa com o outro, o irmão não deixa o outro para trás. Então por isso Jesus chamou irmãos para começar essa obra, para que a igreja e os discípulos fossem família, aprendessem a ser família, aprendessem a ser fraternos, aprendessem a cuidar uns dos outros. E aí me chamava a atenção uma coisa, me despertou uma coisa. Se eles fossem verdadeiramente irmãos, qual foi a reação deles quando Judas traiu Jesus? Será que algum deles teve a coragem ou a capacidade de ir atrás de Judas para perguntar por que você fez isso? De ir atrás de Judas para acolher Judas? Qual foi o final de Judas? Diz a tradição da igreja que ele se suicidou. Mas será que se Judas tivesse um irmão da sua comunidade que tivesse ido atrás dele, ele teria se suicidado? Será que talvez se Judas tivesse um irmão que tivesse ido acolhê-lo, dizer, cara, tu errou, mas a gente está contigo, vamos lá, vamos seguir. Será que ele teria se suicidado? Ou será que não foi a solidão e o abandono, os irmãos que viraram as costas para ele, que fez também ele se suicidar? Porque ele já tinha um peso imenso da culpa. E o abandono associado à culpa talvez tenha feito ele chegar onde ele chegou. Então a gente precisa pensar que quantos irmãos também nossos não estão morrendo, abandonando a igreja, deixando a vida com Deus por minha causa? Porque eu não estou sendo fraterno, porque eu não estou sendo irmão, porque eu não estou acolhendo, porque eu não estou indo atrás, porque eu não estou perguntando o que houve que você não veio na missa? Por que você se afastou das reuniões da pastoral? Por que você não vem mais? O que está acontecendo? Você está bem? O que você está passando? Isso precisa crescer no meio de nós, sabe? Essa preocupação como irmãos, essa preocupação como família. Porque Jesus começou a sua obra ali com irmãos, com família, querendo que a igreja fosse família. Então peçamos a Deus essa graça de que as nossas paróquias, as nossas igrejas sejamos família. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos do apego a nós mesmos, que muitas vezes quer somente ser servido e não servir. Livra-nos, Senhor, do pensamento de que nós entendemos, Senhor, que a salvação é individual, mas eu posso contribuir para a salvação do meu irmão, com a minha acolhida, com a minha palavra, com a minha presença. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos fraternos. Nós também sabemos, Senhor, e colocamos diante de Ti o quão difícil às vezes é lidar com alguns irmãos.
irmãos que não contribuem, que não ajudam e que não se ajudam. Mas nós te pedimos, Senhor, dai-nos um caminho para sermos fraternos. Se tu começou essa obra com irmãos, querendo irmãos, faz-nos irmãos, Senhor. Faz-nos fraternos, faz-nos mais próximos, para que não vivamos uma coisa fora daquilo que é a tua vontade. Mas nós queremos viver como irmãos, Senhor. Queremos viver como sendo fraternos. Queremos fazer a tua vontade em tudo e a todo tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.